Vamos falar sobre a analgesia do parto? Aquela anestesia que a gente faz para reduzir ao máximo a dor do parto normal? Olá, eu sou o Dr. Diego de Marco do canal O Médico da Mulher. E se esse assunto te interessou, eu já peço que você lembre de deixar o seu like, pois esse like faz com que mais e mais mulheres recebam esse vídeo. O YouTube entende que esse vídeo é relevante, que esse assunto importa e leva para mais pessoas. E claro, você também pode ajudar ainda mais a divulgação compartilhando este vídeo com as amigas, compartilha ali pelo WhatsApp, manda nos grupos. Isso vai fazendo que mais mulheres saibam sobre essa maravilha inventada chamada analgesia do parto. Como é que funciona a analgesia, tá? Primeiro, ela não é uma anestesia. A anestesia significa tirar toda a dor. A analgesia significa redução da dor, tá? Então, quando a gente faz a analgesia, o objetivo é tirar no mínimo 80% daquela dor do parto normal. E é bem doído para a maioria das mulheres. É impossível de fazer sem analgesia? Claro que não, dá para fazer sem analgesia, mas dói, tá, pessoal? Então, se a gente pode, né, por que não lançar mão desse benefício para a mulher? O critério para a gente decidir fazer ou não analgesia de parto não é um número de centímetros ou como que está a dilatação da mulher, tá? Na verdade, a gente se baseia na dor. Se a mulher está com uma dor insuportável, que ela diga que ela não aguenta mais, se ela precisa da analgesia, a gente pode indicar essa analgesia mesmo com pouca dilatação. Porém, quanto menos dilatação, menos eficaz vai ser essa analgesia. Não eficaz na dor, mas ela vai acabar não sendo suficiente lá no final, quando a mulher mais precisa, né? Como é que funciona a dor do trabalho de parto? Ela começa uma dor chata, mas no início ainda não é insuportável, e ela vai aumentando e ficando mais frequente, e a mulher vai cansando. Por isso, quando chega lá pelos 7 centímetros de dilatação, é um pico de dor da dilatação. Dói muito nessa fase, geralmente é o pico da dor. Depois disso, a hora que o neném está nascendo é outro momento com bastante dor, né? Então são os dois momentos que a gente vai ter, um no trabalho de parto e outro no período expulsivo que a gente chama. Para a gente dizer que a analgesia foi super boa para a mulher, ela tem que tirar a dor nesses dois momentos principalmente, com 7 e na hora que está nascendo. Porém, a analgesia tem um problema. A fase boa dela, a que reduz aqueles 80% da dor, dura 2 horas. Se eu fizesse analgesia muito cedo no trabalho de parto, depois de 2 horas vai voltar a doer e às vezes o trabalho de parto vai durar 8 horas, entendeu? Então a gente acaba não conseguindo um efeito bom quando a mulher já está super cansada. Por isso, é extremamente importante que no início do trabalho de parto a mulher tente outros mecanismos de redução de dor. Por exemplo, um chuveiro com água quente ajuda bastante, banho de banheira ajuda muito, massagens ajudam, existem algumas técnicas como, por exemplo, quando a gente pressiona o quadril da mulher, porque a contração ela dá uma impressão de que está abrindo a região do quadril, a parte de trás do quadril. Então quando a gente pressiona esse quadril para dentro, por trás, principalmente o marido faz essa parte, pressiona assim, dá um alívio naquela contração. A gente vai fazendo isso e até a mulher dizer que não é mais suficiente para aliviar a dor dela. Geralmente nessa fase a gente já está com mais de 5 centímetros e daí em diante a analgesia vai nos ajudar sim. Ela é feita por 2 partes. Primeiro, a raquianestesia. A raquianestesia, dá uma olhadinha aqui, ó. A gente coloca o remédio ao redor dos nervos ali da coluna. A gente entra dentro da coluna ali e ao redor dos nervos esse remédio vai fazer o efeito dele. Pelo remédio estar direto ali em contato com os nervos, ela funciona muito. Então ela vai retirar mesmo a dor ali por volta de 80 a 90% da dor, ela vai retirar nessa raquianestesia. Esse efeito vai passando. E nessa fase a mulher pode inclusive perder os movimentos da perna, tá? Então é possível que a mulher fique com a perna bamba, com a perna meio dormente, então a gente tem que ajudar ela a caminhar, ela não, o ideal é que ela fique um pouquinho mais deitada.
Por isso, como já está uma fase mais cansada, né, já está algumas horas de trabalho de parto, geralmente a gente pede até para a mulher dar uma cochilada nessa primeira hora para recuperar as energias e conseguir encarar ali o finalzinho do trabalho de parto. Algumas vezes essa anestesia ela é tão boa, tão potente, que ela faz com que a dor suma, a mulher dorme, quando ela acorda já está com a dilatação total, uma horinha e meia depois. Por quê? Ela parou de se contrair, então parou ali de segurar, né, o neném, porque quando a mulher está com muita dor, ela acaba fazendo aquele movimento de se contrair e a musculatura por fora dela dificulta que o neném consiga pressionar aquele colo do útero para ele abrir, para ele dilatar mais. Então, quando a mulher para de fazer essa resistência, as contrações e o neném fazem o trabalho de terminar a dilatação. Muitas vezes acontece isso, tá? A gente acorda a mulher para a mulher já fazer o parto. E ela não, como assim, não sentir nada, né? Mas às vezes acontece. Fê, conta pra mim o que tua irmã tá fazendo. Tô me deixando menos pior É? pra chegada do Vicente, pra ele não se assustar com a mãe dele. Mas tá com quantos centímetros agora? 10, né? Plenitude de 10 centímetros. A gente tenta manter. Tá bom, né? É a primeira vez que eu vejo uma paciente se maquiar com 10 centímetros. Parabéns. Não é sempre assim, tá? Mas pode ser que aconteça. Além dessa raquianestesia, para caso o trabalho de parto dure mais do que 2 horas e a dor volte, a gente deixa um catéter peridural. Esse catéter peridural, ele vai um pouquinho antes do que a raquianestesia. Por quê? Ele injeta o anestésico ao redor da membrana que cobre os nervos da coluna. Então, quando a gente vai fazer ali a anestesia, essa anestesia ela demora um pouquinho mais para fazer efeito, porque ela tem que penetrar por essa membrana para depois fazer o efeito dela. A grande vantagem é que eu consigo deixar um catéter lá e esse catéter sai para fora da pele da mulher. A gente deixa geralmente compridinho aqui no ombro. Para que isso? Para que a mulher não precise furar a coluna cada vez que tiver com dor. Então a gente faz esse procedimento uma vez, deixa esse catéterzinho posicionado lá dentro e depois a gente injeta direto o remédio aqui sem necessidade de novos procedimentos anestésicos, reduzindo assim vários dos riscos. Mas Diego, tudo que tu falou são só maravilhas. Por que eu já ouvi falar tanto mal sobre a anestesia do parto? Por que dizem que não é bom fazer, que é melhor tentar um parto totalmente natural, sem nada de remédio? Bom, tudo na medicina existem riscos. Então, a gente fazer anestesia tem riscos, tá? Um dos riscos é, por exemplo, de parar o trabalho de parto e a dose ser um pouquinho acima do ideal e acabar que param as contrações. Isso faz com que eu tenha que colocar ocitocina, que é um outro remédio para causar contrações. Então isso aumenta o número de medicamentos, o número de intervenções do trabalho de parto. Existe também a possibilidade de ter uma vasodilatação ali no corpo da mulher e isso reduzir um pouco o fluxo de sangue para o bebê, fazendo com que o bebê possa apresentar até uma queda ali nos batimentos cardíacos. Geralmente esse efeito ele é autocontrolado, ele não é um efeito que põe a vida do neném em risco e em alguns minutinhos depois que a gente detecta essa queda, já tudo recupera ali no corpo da mulher e o neném volta com os batimentos normais. Então, caso isso aconteça, a gente observa, se precisar, a gente pode eventualmente precisar de uma cesariana nesse caso, mas sinceramente, praticamente não vi necessidades de cesariana por causa dessa bradicardia após a analgesia. Geralmente rapidamente o neném já recupera e aí fica tudo certo. Também tem quem diga que prejudica a mulher de caminhar, ela não pode mais, porque ela fica com as pernas meio bambas, ela não consegue caminhar, ela não fica tão livre para o trabalho de parto. E se essa anestesia durar até a hora que o neném está nascendo, muitas vezes a mulher não pode escolher a forma que ela vai ter o neném. Ela acaba tendo que ter o neném na posição tradicional deitada. Ela não consegue ficar de quatro, por exemplo, ela não consegue ficar de lado, não consegue sentar na banquetinha, ficar de cócoras, porque ela não está controlando as pernas. Isso pode ser frustrante para algumas mulheres, mas pelo menos nesse caso ela realmente não sentiu dor. Se ela não estava sentindo nem a perna, é porque ela não está sentindo nem a dor de parir, né?
Também criticam a analgesia porque às vezes a mulher não consegue fazer a força certo porque ela não está sentindo direito. Então a gente tem que explicar toda hora e comandar, olha, começou a contração, agora tu puxa, faz a força, agora pode parar, que já passou a força. E isso fica um pouco artificial. Então algumas mulheres que sonham em ter essa sensação, em controlar o seu próprio corpo, podem ficar um pouco frustradas nesse ponto. Também existe o problema de que quando a gente está com o catéterzinho ali na coluna, eu não posso entrar mais na banheira, eu não posso mais entrar no chuveiro. Por quê? A água, ela tem bactérias, então quando a gente pode levar essas bactérias lá para perto da coluna, isso pode causar danos que ninguém quer que cause, né? Por isso é proibido que a mulher com um catéter entre na água. Fora isso, tem muitas e muitas vantagens, né? Quem não gosta de ter menos dor nesse momento, né? Então, a principal dica que eu tenho para você é não ter preconceito contra a analgesia, tá? Nem dizendo que você é obrigado a ter analgesia desde cedo, porque senão você não vai conseguir. Não faça isso, isso pode prejudicar e às vezes o trabalho de parto é tão rápido que nem vai dar tempo de ter analgesia. Outras vezes você pode não querer de forma alguma ter analgesia porque você quer sentir o trabalho de parto inteiro e quando a gente vê a dor, o edema do colo do útero, a posição do bebê sem analgesia, pode ser que você acabe indo para cesariana. Então a analgesia, em alguns casos, ela acaba ajudando a ter o parto normal. Porque a mulher relaxa e o neném consegue descer, a gente consegue reduzir o colo do útero para melhorar essa dilatação. Então tem algumas situações que a analgesia é uma grandíssima aliada e não é nem um pouco futilidade, não é só para dor, tudo, ela ajuda realmente a concretizar o parto normal. Talvez vocês não saibam, mas os meus 2 filhos foram de parto normal, né? O Arthur, que é esse alemãozinho aqui, e a Laura, que ainda é bem pequenininha, então ainda não tem foto dela aqui. As gêmeazinhas são as gêmeas do meu sócio, o Dr. Roger. E no parto do Arthur, ele foi prematuro, então foi um parto um pouquinho mais lento, em que a gente precisou da analgesia mais lá no final, porque eu precisava botar ocitocina, então eu ia ter que aumentar as dores da contração. E a Dani pediu, não, então vamos para analgesia. Aí a gente fez a analgesia, colocamos ocitocina. Mesmo essa parte ali do final, voltou um pouquinho a dor na hora do parto, mas ainda assim foi com uma dor reduzida por causa da analgesia, que foi num momento bem bom e foi super rápida a evolução depois da analgesia com a ocitocina no caso, né? Já no parto da Laura, a Dani tentou, a minha esposa, a Dani, tentou ficar sem a analgesia. Só que aí chegou lá no final e ela disse, não, eu não aguento mais, agora eu quero analgesia. Só que já estava com 10 centímetros de dilatação, foi rápido, o segundo filho costuma ser mais rápido, então foi rápida a evolução. Só que foi muito cansativa para ela, porque foi muito intensa, né? Foi menos horas do que o Arthur, mas parece que ela teve toda a dor distribuída em 12 horas do Arthur, ela teve em 3 ou 4 horas ali da Laura. Então ela estava muito cansada, pediu analgesia, já estava com a dilatação total. E eu falei, Dani, acho que não vai dar tempo de fazer analgesia. Ela se desesperou, tudo, eu fiz o exame de toque, não, espera um pouquinho, vamos ver se a Laura vai descer logo ou se ela vai demorar para descer, porque eu não posso te levar para analgesia se ela vai nascer no meio do caminho, nasce no elevador. Só que no fim das contas acabou demorando um pouquinho, ela não estava descendo ainda, ia demorar um pouquinho para descer, a gente conseguiu fazer a analgesia e aí depois da analgesia a Laura também nasceu no parto normal, foi bem bonito também o parto da Laura. E são 2 situações um pouquinho diferentes, uma a gente precisou da analgesia por causa da ocitocina, a outra a mamãe não queria e no fim, na última hora, acabou se arrependendo e pedindo. E às vezes não dá tempo. Então se você pensa em ter, se você não tem um preconceito contra a analgesia, você não deixe para o último dos últimos momentos, que às vezes a gente não tem como fazer, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui seu comentário, me conta, você teve analgesia no seu parto? Você quer ter, você não quer ter? E não te esquece de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. E eu estou pensando em fazer uma live com algum colega anestesista para explicar a parte mais técnica aí da analgesia. Se você gostou dessa ideia, deixa aqui, faça com que eu saiba que você quer essa live com um anestesista, que eu programo com algum colega, tá certo? Até mais!